Oi, sejam bem-vindos a Numa Nota. Me chamo Felipe, tenho 22 anos, sou artista visual e designer e atualmente eu moro em São Paulo. Bem, esse é o primeiro vídeo do canal e eu queria estar trazendo uma resenha para vocês de um romance não ficcional de um dos maiores escritores e um dos meus favoritos, Haruki Murakami, chamado Sul da Fronteira Oeste do Sol, publicado pela Alfaguara em 2021 e originalmente lançado em 1992. Esse livro chegou na minha estante em 2023. Eu tinha acabado de ler O Elefante Desaparece, que é um livro do Haruki, um livro de contos, assim, bem surrealistas, cheio de fantasias e criaturas que saem da TV. Me apaixonei e passei a querer consumir tudo dele. E aí eu saí comprando, e esse foi um dos livros. Esse é um livro que vai falar muito sobre relações, sobre afetividade, memória, desejo, silêncio. E naquele livro que eu tinha lido já tinha alguns contos que envolviam um pouco mais as pessoas, essas relações do cotidiano. Mas na época eu acabei não lendo esse livro por completo. Eu achei que era um pouco longe da vibe que eu estava procurando, assim. E recentemente, agora em 2026, em março, eu acabei essa leitura. E foi incrível. Aqui nesse livro, o Haruki nos apresenta 3 personagens. E a história, como é curtinha, gira em torno deles. Temos o Hajime, que é um homem de 30 e poucos anos, dono de 2 bares de jazz, e já é bem consolidado profissionalmente, ele é um empresário, ele é pai, marido, e temos a sua esposa, a Izumi, e temos a sua amiga de infância, chamada Shimamoto. Ela que desapareceu e ressurge para ele um dia chuvoso, depois de tanto tempo. O Hajime é nosso narrador personagem, então a gente tá dentro da cabeça dele e dos seus pensamentos, e logo de cara a gente entende que ele é um personagem muito perdido, assim. Tanto em quesito de família, como em quesito de lugar no mundo, assim. Ele é uma pessoa que carrega muito desgosto, ele é extremamente egoísta, ele possui traços de imoralidade, de infidelidade, e ele é muito ligado ao seu passado. Ele tem uma história muito mal resolvida com essa personagem chamada Shimamoto. E aí ele começa a narrar a história dos dois. Eles se aproximaram na escola, quando eles eram pequenos. Ela, assim como ele, é filha única, isso chamou muito a atenção dele, tipo um fascínio, que mais pra frente já era uma obsessão, assim. Desde pequeno, o Hajime se sentia muito deslocado, assim, dos seus amigos de sala, das famílias do bairro, porque ele era filho único. E aí, quando ele conhece uma outra pessoa que também partilha disso, acaba se interessando. E eles viram amigos, eles passam a voltar da escola juntos, a frequentar a casa um do outro, a ouvir música, principalmente jazz. Mas em algum momento, o pai do Hajime precisa se mudar a trabalho e ele muda de colégio. E a história dos dois termina ali. A Hajime passa a seguir em frente, ele acaba conhecendo a Izumi e se torna a primeira namorada dele. E aí, enfim, uma bela noite a Shimamoto aparece pra ele e traz todo esse passado à tona, toda aquela memória inacabada, aquele romance que ele não chegou a viver de fato, e aqueles sentimentos. Depois desse encontro, o Hajime acaba criando essa obsessão e ele agora quer tudo aquilo de volta, e ele quer se corrigir, ele quer ter algo com a Shimamoto, ele quer fugir com ela, e chega um momento que ele acaba traindo a própria esposa e foge. E é bem legal porque o desfecho do livro é que a Shimamoto desaparece e ele é obrigado a voltar para casa. E aí, mais pra reta final, o livro ganha essa intensidade porque as personagens vão começar a se confrontar, principalmente o Hajime e a sua esposa, a Izumi, que eles vão sentar na mesa para conversar. Agora que a merda foi feita, que você me traiu, vamos falar sobre isso e as raízes dos nossos problemas, né? Dessa infidelidade, desse distanciamento, desse esfriamento. É muito interessante porque não fica nesse bate-bola de culpados, eu fiz isso porque você fez isso, deixou de fazer tal coisa, e aí ficam procurando justificativas, mas vão falar muito sobre as escolhas, as pontas soltas na história de cada um, principalmente do Hajime, e essa falta de prioridade que a Izumi se deu. Ela acabou deixando seus sonhos para ser dona de casa. Isso é muito um reflexo da década de 90 no Japão, mais da sociedade capitalista em si. E tem esses personagens cheios de estereótipos da época, o homem que precisa sair de casa para sustentá-la, é um homem que carrega muita insegurança, muitos problemas, pontas soltas, que é muito ligado ao seu passado, e isso reflete no seu presente, e ele é infeliz, e ele acaba descontando nas pessoas à sua volta. Temos a personagem que é dona de casa, que se vê sem voz, e temos a Shimamoto, que é muito essa idealização de tudo aquilo que o protagonista gostaria, essa liberdade, essa maré que meia hora vem e vai, e é intensa,
mas também é suave, some pela neblina, e é muito incrível. Sabemos que o Murakami é esse autor de mão cheia, mas como ele consegue trabalhar 200 páginas e personagens que são tão corriqueiros, tão banais, e assuntos que a gente já teve com nossos pares, com os nossos entes queridos e familiares, uma forma que nos agarra na história e a gente fica com aquela ansiedade de terminá-la, assim, meu Deus, o que vai acontecer? Será que vai dar uma merda federal? Será que vai dar treta? Será que eles vão sair no soco? Eles vão terminar? Quem vai ficar com quem? É um livro que fala muito sobre essa fragilidade humana das relações, principalmente essas histórias mal inacabadas. Sejam esses amores incompletos que a gente carrega, essas histórias em aberto e como elas refletem. E eu gosto muito da força poética desse livro, da sua construção, toda a sugestão através do título, da capa. Sul da fronteira oeste do sol é muito essa localidade, esse espaço de memória, tanto por estar longe do Japão, a oeste do sol, ali no leste da costa americana, na fronteira, todo esse sentimento de estranheza, de deslocamento, que o próprio autor se sentia e ele refletiu isso no seu personagem, tanto pela essa capa que traz essa mulher que apenas ouve, essa mulher que ela apenas está lá para ouvir o protagonista, porque ele é extremamente egoísta, machista, e é um reflexo da sociedade mesmo da época e ainda é de hoje em muitos relacionamentos. Essa arte, inclusive, ela vem de uma serigrafia de uma artista também japonesa, que nasceu na década de 60, como Murakami, chamada Mayumi Oda. Ela é uma artista que trabalha muito sobre o feminino e ela traz essas personagens chamadas de deusa por ela. E é bem interessante. Toda a questão do mar é bem presente nesse livro. E tá aí a minha indicação, a minha resenha, o primeiro vídeo desse canal. É uma leitura bem rapidinha, ela te prende do começo ao fim. E, bem, tem uma passagem muito interessante que eu vou ler pra vocês, que a força do livro está nos diálogos, e isso é uma das maiores características do Murakami, né? A forma como ele consegue nos fazer pensar e refletir muito sobre a vida, né? Sobre o nosso entorno. E aqui ele fala sobre esse desaparecimento das coisas. Ele diz: todas as coisas vão desaparecer cedo ou tarde. Esse bar aqui, inclusive, não vai existir para sempre. Basta só o gosto das pessoas mudar um pouco, a economia oscilar e tudo que está aqui desaparece num instante. Eu já vi muitos exemplos disso. Acontece no piscar de olhos. Tudo que tem forma física, cedo ou tarde desaparece, mas há um tipo de sentimento que dura para sempre. Que ele fala muito sobre essa integridade humana, né? Esse nosso lado bem limitado de existência, que em algum momento a gente deixa de existir, o que perdura é a memória um dos outros. É bem interessante esse livro, recomendo pacas. Se inscreve no canal, vou começar a fazer mais resenhas, falar de coisas que eu gosto, seja literatura, quadrinhos, música, cinema, afins. E é isso. Tchau!